A paz do Senhor Jesus. Estou aqui com o livro de Esther, no capítulo 4, e a palavra do Senhor vai falar comigo e com você nessa tarde. Prepare seu coração, e eu creio que o que Deus tem para nos revelar vai ser profundo, vai ser um ensinamento, também vai ser como um escape para mim e para você. Amém? A partir do verso 12, aqui o título é Esther promete interceder pelo seu povo. Fizeram saber a Mardoquai as palavras de Esther. Então lhes disse Mardoquai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém? Senhor, fala através dessa revelação que nós possamos entender o que o Senhor quer nos revelar, quer nos ensinar. Estamos, meu Deus, aqui para aprender e ouvir a Tua voz, Senhor. Pois, meu Pai, na condição de servos e servas, queremos ouvir a Tua voz. Amém e amém. Amém. Nossa, é muito grandioso se tornar uma rainha. É grandioso também ter uma coroa, um título, mas maior que isso é ter a presença de Deus. Esther, sabemos que era Radassa, e ela se tornou uma rainha. Mas antes dela se tornar rainha, ela já havia sofrido muito. Tinha perdido os pais, era uma menina órfã, criada por Mordecai. Ela foi escolhida naquele tempo, juntamente com muitas moças, para ir participarem de uma escolha ali no castelo, nos aposentos do rei. Ali Esther, junto com aquelas mulheres, foram preparadas. Mas quero te dizer que na vida de Esther havia um propósito. Deus a escolheu desde o ventre da mãe dela. Claro, muitas situações difíceis ela viveu muito tempo. A vida dela foi uma trajetória difícil. Foi uma trajetória a qual ela teve que passar por situações que ela não imaginaria que iria passar. Mas quero chegar ao ponto onde ela se tornou rainha. Porque quando ela foi levada àquele lugar para ser preparada, claro, eu imagino que ela ficou com medo, pois não queria. Ali jovens virgens, jovens bonitas foram escolhidas, e Esther, ela nem imaginaria que ia ser escolhida pelo rei Assuero. Mas quando a graça de Deus em alguém, aonde ela for, todas as pessoas vão ver graça nela. A beleza de Esther era extraordinária, mas ela tinha o que era mais importante, que era a presença do Senhor, o temor de Deus. Imagina ela ali preocupada.
mesmo como rainha, só poderia entrar à presença do rei se ele a chamasse. E nesse caso aqui, nessa palavra, nessa passagem, Esther, ela se propõe a jejuar pelo povo judeu, porque ela soube que eles estavam sofrendo um atentado de morte, eles poderiam ser mortos todos, ali sem exceção, homens, mulheres, crianças, idosos. Esther, ao saber disso, ela se irou, eu creio que ela ficou triste também, mas ela não cruzou os braços. Esther mandou falar para Mordecai que ela e as servas dela iam jejuar pelo aquele povo e que ela ia passar 3 dias só comendo pão e bebendo água, nada ela ia comer. Nós, muitas vezes, para vencermos, nós temos que nos derramar, nós temos que nos humilhar, tirar nossas vestes de rainha, muitas das vezes, vestes de líder, e temos que nos colocar na posição de servos e servas, porque o servo que serve a alguém, ele não é dono do seu próprio nariz, ele tem que obedecer ao seu dono. Um escravo, na época, ele não tinha domínio próprio. Tudo que o seu senhor mandava ele fazer, ele fazia. Mas quero chegar na parte onde Esther, ela se propôs a buscar pelo povo judeu. Claro, ela teve que se diminuir. E a presença de Deus estava sobre ela, a graça do Senhor. Você tem que ouvir as revelações do Espírito Santo. Quando nos colocamos para jejuarmos, para orar, nós temos que tirar uma coroa de glória, como Esther ali tirou a dela. Eu imagino que ela se vestiu também ali, no espiritual, com vestes de panos de saco, também se humilhou. E ela não ia mostrar para ninguém. Mas durante esses 3 dias ela orou junto com aquelas mulheres e todo o povo judeu também juntamente. Eles ali se humilharam. E Deus, olha como Deus ouve a oração de alguém. O jejum e a oração, eles são gêmeos, eles estão lado a lado. Quando você jejuar, não demonstre a ninguém. Quando você jejuar, não peça para Deus te obter algo que você quer receber. Peça para Deus abrir sua visão, para Deus te dar direção, te dar sabedoria para lidar. Ali Esther, naquele momento, ela pediu a Deus sabedoria. Muitas das vezes temos que deixar o nosso eco, temos que nos colocar de joelhos, nos colocar na presença de Deus. Nós temos que ser, muitas das vezes, discipulados por alguém que entenda mais que nós. Esther ali, como rainha, ela não se exortou, ela se humilhou, ela reconheceu que Deus era o seu Senhor, o seu Salvador, e que só Ele podia ajudar ela a lutar pelaquele povo. E aqui, como disse, perecer, pereci, ela não ficou com medo. Claro, eu creio que sentiu muita angústia, mas ela não pensou na vida dela, ela pensou no povo que estava ali a perecer, no povo que poderia ser morto. Ela se ofendeu ao saber que estava armando algo contra os judeus, uma armadilha para destruir aquele povo. E como ela fazia parte dele, ela não queria que isso acontecesse. Temos que ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, um relacionamento com Deus. Esther, ela era esposa do rei, mas ela tinha um relacionamento com o Rei dos Reis, o único que poderia ajudá-la naquele momento. Muitas das vezes,
Nós temos que nos esconder do homem, nos esconder das câmeras, nos esconder de um título. Temos que muitas vezes escolher ser servos, escolher aquele lugar que não é destaque, para que Deus ele faça em nossas vidas coisas extraordinárias, milagres que nós esperamos receber. Ali foi um milagre que Esther obteve, mas antes disso ela orou, ela se derramou. Ela ali não olhou para título, não olhou para o rei, não olhou para um inimigo, não olhou para Ramã, não olhou para nenhum daquelas pessoas que estavam se levantando contra ela. Ela só olhou para Jesus. O servo, quando ele é levado para algum lugar, que foi dada uma ordem a ele para fechar a boca, para não falar, quando o seu senhor falasse, ele tinha que obedecer. Mas Esther, como rainha, ela foi até o rei, preparada, com as armas de guerra. Deus, ele quebrantou o coração do rei Assuero ali, para que ele voltasse atrás sobre o dito que ele tinha assinado para que aqueles judeus fossem mortos. Por causa da oração de Esther, o jejum, a presença de Deus que estava nela. Você acha que foi porque ela era rainha? Não. Ela foi preparada. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você for fazer algo, se prepare antes. Busque no Senhor. Vá para o seu lugar secreto, no escondido. Muitas das vezes temos que ficar num lugar onde ninguém nos veja, aonde o homem não está com os olhos vendo. Queira estar num lugar que Deus esteja com os olhos postos em você. A história de Esther é muito linda. Ela foi uma mulher corajosa, uma mulher que deixou um legado. Hoje estou aqui lendo essa passagem. Antes de eu nascer, Esther já existiu há muitos milhões de anos atrás. Mas aqui é um exemplo para nós que essa palavra está dando. Nós mulheres, nós donas de casa, esposas, mães. Nós que muitas das vezes temos que nos humilhar. Temos que passar por processos difíceis para obter vitória. O jejum é uma arma poderosa, a oração também. Não adianta você jejuar e não orar. Sua oração não tem que ser repetida todos os dias. Da mesma maneira que você orar hoje, ore amanhã diferente. Não repita suas orações. Sabia que Deus, ele quer que nós renovamos nossas orações todos os dias? A maneira de nós falarmos com Ele. Claro, muitas das vezes oramos chorando, oramos em espírito, oramos em pensamento, mas em todas as orações Deus tem ouvido. O jejum é se humilhar, o jejum é deixar a sua criatura, é viver a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos que nos quebrantar. Sabe, quando você coloca a sua cara no pó, não importa o momento, a hora, o dia, importa que você está clamando, você está se humilhando, não na presença de homens, mas de Deus. E Ele tem uma recompensa para você. Ele tem uma recompensa aqui nesta vida e na vida eterna também. Imagina naquela hora ali, a rainha Esther, ela não pensou no título de rainha, não pensou nada disso, na fama, não pensou, ela pensou no sofrimento daquele povo. Ela pensou que ali tinha mulheres, homens, crianças que dependiam de Deus,
Mas através da vida de Esther, Deus ia fazer algo na vida dos judeus. Esther foi uma mulher de coragem, uma mulher que enfrentou com todas as forças aquele povo que era contra os judeus. Ela, como uma moça humilde, ela reconheceu que aquele povo fazia parte da vida dela. E claro que Deus iria ficar triste se Esther não lutasse pelaquela nação. Os judeus, eles eram um povo que temiam a Deus. Eles dependiam de leis na terra, mas dependiam primeiramente de Deus. E Deus fez justiça pelaquele povo, usando a rainha Esther. Ela sofreu ali muitos ataques. Eu creio que palavras contrárias foram contra ela. Se levantaram pessoas naquele reino que não eram da nação de judeus. Foi uma guerra tremenda, mas uma guerra espiritual que ela viveu. Você que está vivendo uma guerra espiritual, uma guerra no trabalho, numa empresa, saiba que Deus ele está falando com você o que você tem que fazer. Por isso, ore e busque. Se desfaça de tudo nessa vida, mas menos da presença de Deus. Se quebrante, se humilhe, chore aos pés do Senhor, porque aquele que se humilha para Deus, ele será exaltado perante os homens, perante nações. Esther até hoje é falado sobre ela. Todas as denominações, o povo evangélico, já se ouviu falar da história de Esther, mas a cada dia, a história de Esther, ela pode ser a sua história, ela pode ser a minha. E aqui é um exemplo que ela está nos dando de muita fé, de encorajamento, de temor a Deus. Uma mulher que tinha um legado grandioso no meio dos homens, daquela sociedade. Mas ela preferiu enfrentar, ela preferiu lutar, ao invés de ficar de braços cruzados. Ela lutou pelo aquele povo. Então lute pela sua família, lute por essa empresa, lute por esse trabalho, lute por esse ministério, lute por essas almas, lute por um mendigo, lute pelas pessoas que são desprezadas pela sociedade, lute pelos moradores de rua, lute pelas comunidades, faça a diferença nesse tempo. Temos que muitas das vezes pedir a Deus a sabedoria para governar, para lidar, para lutar contra situações adversas. Claro, na oração, no jejum. Esther não mostrou a ninguém que estava jejuando, mostrou só para Deus. E ela fez aquele pedido porque ela sabia que tinha pessoas ali que iam ajudar ela em oração. Quando você precisar de oração, se una a alguém para orar juntamente com você. Se una ao pastor da sua igreja, a missionária, a pastora, a sua líder. Se una a alguém de uma célula, alguém de um núcleo para estar orando com você. Você não está só não, meu irmão e minha irmã. Além de você ter amigos que oram por você, que estão com você, pessoas que reconhecem que sem Deus nada podem fazer, você também tem Deus, que em primeiro lugar está Ele na sua vida. O jejum é uma arma poderosa.
Esther venceu uma batalha muito grande, uma luta que eu me colocando no lugar dela hoje, eu nem saberia como eu iria agir. Mas aqui, o que ela fez está nos ensinando a entender o que é que Deus quer para nós. Deus, Ele não cobra de você nem de mim. Ele apenas quer que nós o adorem em espírito e em verdade. Nós o temamos, nós obedecemos às suas leis. A palavra do Senhor, ela está aqui sendo pregada. Todos os dias nós temos ouvido Deus falar conosco. Lute, lute, porque você irá conquistar, você irá vencer. Nós, quando oramos e jejuamos, Deus age a nosso favor. Deus tem observado a sua busca, tem observado você chorando nesse lugar, tem observado você orando por esta pessoa, por esse homem, por essa mulher, tem observado você no seu carro dirigindo, tem observado você indo para casa, indo para o trabalho, mas principalmente as suas orações, o seu jejum, o seu clamor, Ele que vai fazer de você um vencedor, uma vencedora. Não desista de lutar, não. Não desista, mesmo que você esteja correndo risco de perder algo que você tem medo que saia das suas mãos. Mas a única coisa que nós temos que temer é de perder a presença do nosso Deus. Nós podemos perder tudo, ouro, casa, bens, mas jamais a presença do Senhor. Essa palavra veio de encontro a mim e a você, para que nós venhamos refletir, raciocinar através destes versículos, raciocinar através da vida de Esther, o legado que ela deixou. Nós temos que deixar um legado para as próximas gerações que virão. Isso vai fazer uma grande diferença na vida daqueles que são descendentes seus e meus. Temos que agir com sabedoria, temos que agir, muitas vezes, nos rebaixarmos, nos humilharmos, sofrer ataques, mas não sem murmurações. Faça tudo sem murmurar, obedeça a voz do Senhor. Esteja mais presente na igreja. Volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Deus quer isso para nós. Amém. O Senhor, Ele espera de nós. Ele quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. Adoradores não de homens, mas dEle. E que nós façamos do altar dEle santidade, obediência, temor. Falta muito isso hoje no meio dos cristãos, mas eu quero que você reflita na palavra do Senhor, hoje e sempre, que você venha buscar a face de Deus como nunca você buscou, que você busque a sabedoria de Deus na obediência, amém? Que eu também, porque eu sou ministrada aqui também, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que a história de Esther não foi fácil, a trajetória dela. Meu Deus, assim como nossa vida também, a trajetória que nós estamos vivendo não está sendo fácil. Mas, Pai, nos encoraja como o Senhor encorajou Esther, que nós venhamos, meu Deus, jejuar, não para mostrar para o homem, mas para obter sabedoria do Senhor, para na hora dos ataques do inimigo nós vencermos, nós saibamos ter estratégias para lutar contra as forças maléficas desse mundo, as forças do mal. Meu Deus, eu te agradeço neste dia por esta palavra, por o Senhor ter falado comigo e com todos aqui. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Graças eu te dou, meu Pai. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Deus. Visita pessoas nessa tarde, visita essa pessoa que está aqui orando. Meu Deus, não seja qual for o problema dela, meu Deus, o Senhor tem a resolução, o Senhor tem solução, Pai. Eu te agradeço, Pai, que seja feita a tua vontade e o teu querer em nossas vidas. Eu te agradeço com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor a todos. Até a próxima palavra, até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.